ia voltar pro Brasil e falar, olha, vou procurar emprego, vou começar a ganhar experiência, vou pegar bagagem, vou trabalhar em outras indústrias, e aí quando eu estiver pronta, eu vou entrar na empresa deles como uma profissional de mercado, não como filha do dono. Eu não queria o título de filha do dono. Sim. Mas ele falou, não, é o momento certo, vem e entra. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Meus queridos amigos do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje estou com uma pessoa que eu conheci, tive a felicidade de conhecer, me tornar amigo, a Daniela Rodrigues, CEO da Guaracamp, uma marca... Sabe que tá no coração, né, Dani? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa. Realmente é muito bom poder contar um pouquinho da nossa história, que é uma marca que está presente na vida de muitos cariocas. Demais, cara. Eu falo com a Dani que Guaracamp lembra muito quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, ia jogar bola e a aposta era Guaracamp, né? Quem perdesse pagava o Guaracamp. Dani, vamos começar pelo início, para o pessoal entender um pouco sobre a marca Guaracamp. Como é que surgiu a marca Guaracamp? De onde que veio a ideia da tua família montar a Guaracamp, assim? Porque é algo bem diferente, né? E você comentou que seus pais ainda são... Seu pai é médico, né? Tipo, cara, o cara tava na medicina, mudou tudo. Fala aí pra gente. A história é bem legal de ser contada, porque as pessoas não imaginam como começou, né? Então, meu pai é médico, minha mãe engenheira, e eles tinham uma farmácia no centro de Campo Grande. Tá. E aí meu pai tinha um consultório que atendia em cima da farmácia, e minha mãe trabalhava durante a farmácia ali. E nessa farmácia, eles vendiam o Guaraná concentrado, xarope, na refresqueira, diluído. E aí vendiam a 20 centavos o copinho. E chegava num dia, eles chegaram a vender mais de 2.000 copos. Então, assim, o volume era bem considerável. Aí chegou no verão, quando eles foram comprar esse Guaraná, o fornecedor chegou na hora e falou assim, olha, para comprar Guaraná tem que pagar antecipado. Nesse verão não tem jeito. E aí minha mãe não entendeu nada, porque nunca tinha acontecido, foi lá, pegou o dinheiro do caixa, pagou, mas ligou pro meu pai e contou, explicou a situação e o que tinha acontecido. E aí ele, quando desceu do consultório, ligou pro dono desse Guaraná e falou assim, fulano, cara, o que está acontecendo? Eu sempre fui um bom cliente, nunca tive problema nenhum, sempre te paguei em dia, nunca tive atraso. Por que você está querendo que eu pague antecipado? E aí ele falou, olha, doutor, nesse verão assim, quem quiser Guaraná, se chamava Strong na época, quem quiser Guaraná Strong, vai ter que pagar antecipado. E aí meu pai virou para ele e falou, olha, seu negócio deve ser muito bom para você tratar seu cliente assim. E aí ele falou, doutor, se você acha meu negócio bom, por que você não monta um? E falou 2 vezes para ele. E meu pai, com todo aquele espírito que já era empreendedor, não conseguia ficar parado, foi numa loja do lado, que tinha do lado da farmácia, que se chamava Gigante. Essa loja ainda existe, essa marca ainda existe. E aí foi lá, comprou uma panela, leu o rótulo do produto, comprou os ingredientes e começou a tentar todo o processo de preparação ali do produto. Óbvio que ficou uma porcaria. Assim, não tinha como, ele não sabia fazer. Um médico tentou fazer Guaraná, que é a coisa mais doida que existe. E aí apareceu um cara, chamado Duda na época, e falou assim, doutor, eu tô ouvindo que você quer fazer Guaraná. Eu sei fazer Guaraná. Vou te ajudar. E aí ele foi lá para os fundos da farmácia, começou todo o processo. Tem isso, tem aquilo, e foi colocando até um ponto que ele identificou onde estava o problema ali do Guaraná não estar acertando o gosto. E aí chegou num produto que era ok e que ficou bom e que todo mundo queria. Aí ele começou a vender na própria farmácia. Os amigos insatisfeitos, donos de outras farmácias, começaram a querer também. E aí foi
crescendo, até comprar. Eles chegaram a ter mais de 50 panelas no fundo Caramba. da farmácia. Tudo processo manual. E no fundo da farmácia que teu pai já tinha. No fundo da farmácia. Não tinha... Começaram assim, a arrumar. Do lado ali, começou a arrumar toda a parte ali de preparação. Deixar pronto para uma mini indústria, né? E meu pai, como médico, sempre teve muito cuidado com higiene, com organização. Aí pegaram um aviário do meu avô, que era do lado da farmácia, e começaram a montar todo o processo ali de fabricação. Aí eles foram pedir... Aí chegou o fiscal para dar o registro desse produto, do xarope, mapa, né? Porque a gente começou com um xarope. E aí o fiscal falou, nossa, doutor, isso aqui parece um centro cirúrgico de tão limpo. Por que você não fabrica guaraná em copo? Aí ele, pô, mas guaraná em copo, isso é coisa de mate-leão. Não dá pra mim. Se você fabricar guaraná em copo, eu te dou o registro. E aí ele deu o registro. Quando eles foram buscar esse registro, esse fiscal tinha acabado de falecer. Caraca. E aí a última coisa que ele deixou foi o registro para fabricar guaraná em copo. Que louco, cara. Muito doido. Cara, olha só como é que é o destino, né, cara? Como é que a gente analisa o perfil empreendedor, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa, cara, deixaria batido. Quantas vezes a gente já não escutou? Ah, faz você. E o cara, faz você, eu não vou fazer, né? O cara era médico. Teu pai era médico, não precisava disso, né? Só que, na verdade, ele olhou aquilo e viu, cara, se é bom mesmo, eu vou fazer esse negócio. Saiu fazendo. Exato. E mais do que isso, né? Ele entende... Teu pai, né, só, obviamente, é sempre competente, mas por alguma questão do destino, o cara foi lá e botou em copo, que hoje é o carro-chefe, né? Imagino. Exato. Hoje é o carro-chefe. Tanto o copo quanto o nosso concentrado são os nossos maiores produtos, né? Começou pelo concentrado e o copo. E aí a primeira máquina de copo que a gente comprou era fechado copinho por copinho, na mão, né? Tudo era super, hiper, mega manual. Caraca. E quando eles foram comprar essa máquina com o fornecedor, quando eles compraram a primeira carga carga era de 50 mil copos. A minha mãe virou pro meu pai e falou assim... O que vai fazer com isso? Você vai fechar esse último copinho no asilo. Porque, assim, vender e fechar, fabricar 50 mil copos um por um, quanto tempo a gente ia demorar? Não tem como. E aí acabou que foi crescendo, fabricou mais de 200 mil, mais de 300 mil. E a gente foi crescendo dentro da empresa. Aí a gente conheceu... meu pai acabou sendo apresentado para o Guanabara, para os donos de Guanabara. E aí a gente começou a ter uma relação por ali. E aí começou a vender dentro do Guanabara, a gente começou a crescer a marca. E aquilo ali foi tomando uma proporção, grandes proporções, até a gente chegar, entender que precisava crescer, mudar de indústria mesmo. E aí surgiu uma oportunidade em Campo Grande mesmo, que tinha uma fábrica à venda. E aí eles foram lá para ver essa fábrica, assim, na cara e na coragem. Caramba. E aí quando viram, era uma fábrica da Coca-Cola. Era uma das plantas da Coca-Cola, realmente de produção de xarope, né? E aí eles compraram e a gente está lá até hoje, nessa fábrica. E foi onde foi crescendo e evoluindo. E quando vocês pegaram a fábrica, assim, porque tem a fábrica e tem a fábrica com os equipamentos. Não tinha equipamentos, eu tinha? Tinha tudo. Tinha tudo. A gente comprou uma fábrica de porta fechada, só que, imagina, era um passo muito maior do que a gente podia dar, né? Era sair de uma fábrica no cantinho do lado da farmácia para comprar uma fábrica de que era da Coca-Cola. 45 mil metros quadrados. Puta, gigante. Então, assim, falou, ferrou, como é que vai? E aí isso trouxe um dos primeiros desafios da empresa, onde a gente realmente teve um endividamento muito grande. A gente chegou a ter 496 protestos, 3 pedidos de falência, assim. A gente passou momentos muito duros ali, principalmente meus pais que tocavam negócio. Eu e minha irmã não estavam na operação, né? Tem muito tempo isso. E aí eles foram trabalhando com um trabalho duro. A gente sempre foi muito... A gente sempre teve uma fé... e a gente sempre teve uma fé muito forte, assim. A gente acredita muito em Deus. A gente bota muito Deus na nossa frente. A gente sabe que Ele guia muito os nossos passos. Então, com muito trabalho duro e com uma fé, a gente conseguiu reverter e começou a crescer de novo. Caramba, 3 falências, 3 pedidos. E mesmo assim se E a gente não entende, né? Por que não quebrou? Porque não era pra ser. Não era pra ser. E esse ano a gente comemora 30 anos de empresa.
Que bizarro, né, cara? Que legal, sabe? E o que eu mais gosto dessas histórias é uma coisa que eu acredito muito, que eu falo muito pros meus alunos, pros clientes, que é resiliência, né, cara? Porque tudo podia ser jogado contra. Assim, vocês tiveram diversas barreiras durante esse caminho que poderiam fazer vocês desistirem facilmente. Eu acho que talvez eu desistiria, a maioria das pessoas desistiriam. Mas vocês foram resilientes e hoje, poxa, tá tudo solucionado, vocês são uma baita indústria. Já passamos por vários outros perrengues ainda, depois disso. Esse foi só o primeiro. Conta um perrenguezaço, assim, que rolou. Então, um que eu vivi, assim. Tá, porque boa. Pra eu chegar no perrengue, vou contextualizar a minha Tua entrada na empresa. Assim. Tá. Quando deu em 2014, meu pai, a empresa cresceu de forma muito desordenada, né? Então, acaba que empresa familiar, fica sem controle, fica sem processo, as coisas ficam meio perdidas, não sei o que está acontecendo. E aí meu pai resolveu contratar uma consultoria. Boa. E aí a gente contratou uma consultoria, essa consultoria começou a fazer uma gestão inteira, realmente ajudar a regularizar processos, eu estava fazendo intercâmbio. E aí ele me ligou e falou assim, Dani, eu quero que você entre na empresa, porque eu acho que é o momento certo para você estar aqui, a gente vai fazer uma mudança muito grande. Eu tinha acabado de terminar meu estágio, de me formar, tinha ido fazer o intercâmbio porque eu sabia que aquele era o único período que eu teria para fazer isso, depois eu não teria outra oportunidade. E aí, na minha mente, né, eu ia voltar pro Brasil e falar, olha, vou procurar emprego, vou começar a ganhar experiência, vou pegar bagagem, vou trabalhar em outras indústrias, e aí, quando eu estiver pronta, eu vou entrar na empresa deles como uma profissional de mercado, não como filha do dono. Eu não queria o título de filha do dono. Sim. Mas ele falou, não, é o momento certo, vem e entra. E aí eu fui com toda aquela insegurança, sem saber nada, né? Claro. Sou super jovem, entrei com 22 anos e já tô há 11 anos na empresa, então assim, não sabia nada o que tinha acontecido. E aí eu comecei junto com a consultoria. E nesse começo, eu ficava rodando as áreas para realmente entender. Então, eu sentava lá na linha de produção, contava quantos copos estavam saindo da linha de produção por esteira, para eu conseguir realmente calcular o quanto que a gente produzia. Porque nem o volume de produção a gente conseguia ter noção de números concretos, assim, porque as coisas eram muito manuais, as coisas iam se perdendo. E aí eu pegava, carregava caixa, liberava freteiro, liberava os caminhões, ajudava no final da noite para carregar os caminhões, rodava todas as áreas. Ali eu fui ganhando um pouco mais de, realmente, conhecimento. E até que chegou um momento que eles falaram, olha, eu preciso que alguém assuma essa posição. A consultoria entendeu que precisava de alguém que estivesse ali no meio do caminho. Na época, a mudança foi bem considerável. De 8 gestores, foram 6 desligados. Fora o que a gente fez realmente de mudança de cultura. Não era só uma mudança de processos e controles, era uma mudança de cultura da empresa. Então, foi algo que demorou muitos anos para ser construído, né? E aí eu comecei a ter o lado ali de sucessão. E aí, um dos grandes desafios que eu vivi foi agora pós-pandemia. A gente já estava, assim, na pandemia, claro que todo mundo caiu muito o faturamento, foi bem duro. Mas o ano da pandemia não foi o pior. Porque as pessoas ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, as pessoas estavam abertas para negociar, para achar um meio termo, ver o que a gente conseguia fazer. Só que depois da pandemia, nosso produto é um produto de valor agregado baixo, né? Então, a gente não consegue subir muito o nosso preço. E aí os insumos aumentaram consideravelmente. Muito, né? A gente não conseguia acompanhar. A gente, na época da pandemia, não desligou ninguém. A gente manteve o nosso quadro de funcionários, fez tudo o que podia para manter o nosso quadro de funcionários. E aí, o negócio começou a embolar. E chegou num ponto que eu me peguei, assim, com tudo atrasado. Você imagina, todos os fornecedores atrasados, folha de pagamento atrasada, 13º atrasado. Um caos. A gente, muitas vezes, ia para a empresa chorando, sem saber como é que a gente ia pagar a conta. Assim, era ligando para banco e falando, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, eu tinha dívida com o banco, dívida com o fornecedor, dívida com o funcionário. Eu não tinha produto. Para você ter noção, a nossa marca é tão querida que a gente não tinha estoque, né? Então, a gente produzia,
o caminhão dos nossos clientes ficavam esperando na porta da nossa fábrica para seguir o nosso caminhão de vendas, para ver onde a gente ia parar para eles poderem comprar o nosso produto. Porque não tinha produto. Então foi muito duro, assim. Hoje a gente fala, né, claro, com orgulho do que a gente passou, mas a gente fala que a gente produziu sem insumo, vendeu sem produto e pagou sem dinheiro. Caramba! Porque realmente foram meses bem complicados. E isso já na sua gestão? Isso já na minha gestão. Foi final de 2021. Cara, que bizarro, né? Então você... cara, resiliência, essa palavra. E teu pai nisso tudo? Tipo, falou, meu Deus, mais uma vez, ele já estava vacinado ou ele se descabela tudo também? Cara, não. Meu pai, ele lida muito bem com a pressão, né? Mas nessa época já estava tanto na minha mão quanto na mão da minha irmã. Minha irmã hoje trabalha na empresa e está na área comercial, né? Boa. Mas ele deixou muito na nossa gestão. E ele intervia em pontos que ele achava que eram importantes ou em alguma negociação específica. E aí, aos pouquinhos, a gente foi... Realmente, muitas pessoas olhavam pra gente. E aí, eu tenho vários funcionários. Assim, a gente tem mais de 100 funcionários com mais de 10 anos de casa. Caramba. E as pessoas faziam corrente de oração na empresa. Assim, as pessoas se juntavam para fazer jejum, para fazer oração pela empresa, porque as pessoas acreditavam. E muita gente olhava pra gente e falava assim, cara, eu não sei por que eu tô aqui. Mas eu olho pra família, eu olho pra vocês e eu sei que vai dar certo. Eu sei que o negócio vai virar, assim. Vocês têm uma energia, vocês têm um amor por isso aqui tão grande e pra gente nunca passou na nossa cabeça que não ia dar certo. Por mais difícil que tenha sido, assim. A gente tinha certeza que a gente ia virar o jogo. E aí, quando deu até em tempo curto, isso começou em novembro de 2021, quando deu em março de 2022, a gente já tinha conseguido sair do caos, assim, do sufoco. Mas aí, logo depois, em maio e junho, eu lembro de eu sentada na mesa com alguns fornecedores e eles falaram assim, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Assim, como é que vocês saíram dessa situação? Vocês conseguiram dinheiro? Vocês conseguiram empréstimo? Alguém fez alguma coisa para aqui? A gente falou, não. E não era porque a gente não queria, a gente não conseguia. Eu tentava vender, a gente tentava vender coisas e a gente não conseguia. A gente tentava pegar empréstimo, a gente não conseguia. Nada. E aí, depois que passou, eu fui entender que não era o caminho certo. Na verdade, o maior aprendizado foi conseguir se desapegar de coisas que pra gente antes eram inegociáveis, porque a gente sempre teve muito apego à marca e a gente tem muito apego à qualidade do produto, de não movimentar, de não ter nada que a gente fira toda a história de 30 anos. Só que tinham coisas que às vezes a gente tinha como premissa que não podia acontecer de jeito nenhum e que, na verdade, podia, como uma mudança simples de um portfólio, tirar o que não estava dando rentabilidade, mudar uma caixa branca para uma caixa parda que trazia uma economia de mais de 20%. E aí a gente foi fazendo pequenos ajustes, mudanças e também muitos acordos com os nossos colaboradores e foi indo. Caramba. Então, na verdade, a solução não foi buscar mais crédito. A solução foi olhar para dentro de casa e mudar portfólio de produto, insumo. E ali você conseguiu pegar os números para poder dar mais resultado. Sim. A gente mudou... Foram várias microações, né, que no final contribuíram. Então, seja revisão de portfólio, entendeu? A gente podia reduzir o máximo de custo possível. A gente segurou, a gente chegou a fazer um acordo também com os nossos colaboradores um acordo, na época de pandemia, teve aquele acordo de redução de jornada, né? Sim. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. E as pessoas sempre compraram muito a briga da nossa empresa, sempre sentiram um orgulho muito grande. Isso é
uma cultura, assim, que a gente não tem nem o que falar, porque a gente sabe que nos momentos bons e nos momentos ruins, a gente tem um time muito forte que acredita. E aí, muita conversa de transparência. Eu sempre fui muito chata com transparência. Então, o que muitas vezes fez a gente chegar em situações, e eu falava muito com a minha área financeira, que, às vezes, na época, eu tive um problema com o gestor financeiro, e aí, por isso, desencadeou tantas coisas, assim, que acabaram virando bola de neve. E aí, às vezes, ele falava, não dava certeza pro fornecedor. Eu não tinha como ter certeza quando eu ia pagar, mas eu tinha que falar pro fornecedor. Falei, não sei, mas eu vou te pagar. Então, muitas vezes, o que aconteceu? Eu entrei na operação do financeiro, que era o calo, e meu dia a dia era sentar lá todos os dias. Todos os dias eu olhava o que eu entrava de dinheiro, o que tinha para saída de dinheiro, e eu ligava para cada fornecedor e falava, não vou conseguir te pagar hoje. Ou vou conseguir te pagar hoje, me ajuda nisso aqui. Muitas vezes eu liguei para o banco, às vezes o banco me pressionando, porque eu tinha um valor alto para pagar no banco, dívida, e eu não tinha dinheiro para pagar o meu açúcar, para botar meu produto. E aí eu ligava para o gerente do banco, ligava para o diretor do banco e falei, cara, eu preciso que você me ajude a pagar essa conta de açúcar. Assim, não cobre minha conta agora. Não cobre, paga minha carreta de açúcar, porque se tudo der errado aqui, você vai ser prejudicado também. Então, confia em mim, acredita no que a gente está fazendo, que a gente vai virar o jogo. E aí, foi indo, as pessoas foram confiando, a gente foi criando Legal. A gente teve um time muito bom que ajudou a gente a sair. Tem uma questão muito, muito forte de todos os CEOs e todos os empreendedores que passaram aqui, e C-levels também, que na verdade são duas coisas. A primeira é assumir riscos e segundo, ser responsável pelas principais decisões do negócio, ser protagonista. O que você está dizendo aí é que, na verdade, você podia simplesmente pedir para o teu analista ficar ligando ali o dia inteiro, mas você falou, cara, faz muito mais sentido eu ser essa pessoa, porque eu vou passar mais autoridade, eu vou passar mais responsabilidade para os fornecedores, e eles vão acreditar em mim. E isso muda o jogo, sabe? Você assume riscos, porque nesse momento você tem que assumir alguns riscos, mas também assumir a responsabilidade e ter autoridade nesse processo para poder fazer o que as pessoas acreditem, né? Acho que a maior fortaleza de um CEO, de um líder, é conseguir fazer com que as pessoas acreditem na loucura dele, né? E é o que você fez, você vê. Você teve problema com folha, cara, e a galera continua lá. Tem verdade maior do que essa? Sim. Não tem. Não tem. Não tem. Você tem que sentir muito orgulho mesmo, cara. Não, é muito bom quando a gente olha as pessoas acreditando na nossa marca, acreditando no nosso produto, assim, não tem preço. E não foi um trabalho da Daniela. Óbvio que não. Foi um trabalho de muita gente que não dormiu, muita gente que virou noite, muita gente que, cada um com o seu papel, conseguiu ajudar a empresa a virar o jogo, sabe? Sim. E mesmo que, às vezes, no maior nível operacional, a pessoa achava que não podia estar fazendo nada, mas ela estava contribuindo, mesmo que fosse ali ajudando, orando, botando copinho, atando presente, a não faltar, porque isso também diz, né? Imagina você com salário atrasado, 13º atrasado, as pessoas também têm suas vidas, e pra gente era muito sofrido isso, doloroso, claro, porque a gente não queria que as pessoas estivessem passando nessa mesma situação. Pra gente foi muito difícil. E aí, quando deu 1 ano depois de a gente parar no bolo que tava, a gente pagou todo o nosso 13º adiantado. E aí a gente reuniu todo mundo para realmente falar, olha, 1 ano atrás a gente estava no caos. Esse ano a gente está pagando tudo antecipado. A gente fez um culto de agradecimento. Então, assim, foi aquele chororô. Imagina. Que todo mundo estava realmente muito sensível, né? Tudo muito recente. Até hoje, se a gente para pensar, a gente se emociona em ver o que a gente viveu. Mas os donos estarem presentes na operação fazem muita diferença. Faz. É a credibilidade não só para quem está dentro do negócio, de saber que eu posso contar, porque eles estão aqui, eles estão vivendo, e é por isso que a gente está lá todos os dias, é por isso que a gente está lá trabalhando e dando o nosso máximo, mas também para os fornecedores e clientes que sabiam que, independente da situação que a gente estivesse passando, tinha alguém que eles podiam contar e que não ia correr, sabe? A gente ia estar ali, a gente ia fazer o melhor para sair daquela situação, e a nossa palavra sempre valeu. Então, eu aprendi com meu pai, né? Ninguém é obrigado a tratar, mas depois que você trata, é obrigado a cumprir. Boa. Então, muitas vezes que a gente falava com o nosso fornecedor, se eu desse minha palavra não importa, não precisa ter documento, a minha palavra vale.
E eles acreditavam nisso. Muito legal, cara. Mas vamos falar de coisa boa. Você virou o jogo e hoje a Guaracamp tá crescendo pra caramba. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi algumas ações que vocês têm, que vocês tomaram, como, por exemplo, loja própria. Nunca imaginei ter loja própria de Guaracamp. E naquela conversa você me contou que tem. Eu fiquei, cara, que doido. Porque é meio que contraproducente. A indústria não faz, mas pra vocês faz muito sentido, né? Por quê? Essa ideia já era uma ideia antiga, né? Já começou... Meu pai tem muito, muito tempo. Então, uma das nossas lojas é onde era a nossa farmácia. Então, entendi. Tem meio que uma bandeira, assim, né, ali. Aí já tem a loja na frente da fábrica. Tem uma loja em que as pessoas podem comprar. E o nosso mercado, ele é um mercado que vende muito para ambulante, né? Então, pequeno varejo. E muitas vezes isso era destinado ali para um depósito. E a gente acabou criando os nossos próprios depósitos. E às vezes a pessoa não acredita. Nossa, mas a marca ela é tão forte. Vocês vendem outras coisas? Agora a gente está começando a vender porque a gente está querendo mudar o cenário da nossa loja. Então, a gente está realmente começando a vender alguns produtos que façam sentido para o mercado. Mas até o início desse ano, a gente só vendia os nossos produtos, assim, 100% dos nossos produtos. E as pessoas não acreditavam que as pessoas iam lá só para comprar os nossos produtos. Caramba. E elas iam. E elas vão até hoje, né? Tem quantas lojas? 9 lojas. 9 lojas. Cara, bastante loja. 9 lojas. E agora você está mudando, mas então é monoproduto. Quer dizer, não é monoproduto porque você tem um portfólio, né? Mas é monomarca. Legal. Diferente, né? Bem diferente. E o teu... Esse não é teu principal canal, eu imagino. Teu principal canal deve ser mercado. Não. Não é? Então, meus canais são bem diversificados, assim. A gente trabalha com 4 canais de venda. Tá. São as nossas lojas. Então, a gente trabalha ali chamando as nossas lojas de balcões, né? Então, são balcões que a gente vende o nosso produto. Tem o canal de autosserviço, que são os supermercados. Tem o canal de parceiros, que são grandes distribuidores. Então, realmente, pessoas que estão levando para outros lugares. E tem um canal de revendas, que são vendedores próprios. Então, a gente tem vários vendedores que atuam no pequeno varejo. E aí, eles estão dentro das comunidades, dentro de todos os bairros. Ali, a gente tem mais de 100 vendedores ali trabalhando. Caramba! E aí, realmente, conseguindo fazer o atendimento de 2 caixinhas a caminhões fechados. E como é que tá a divisão disso? Tá 30, 30, 30? Mais ou menos isso? 30, 30, 30 e 10% no outro canal de distribuidor menor. Tá bem bom, né? Assim, porque a indústria normalmente fica consolidada em mercado. Fica. Mas esse sempre foi um ponto. A gente já chegou a ser essa indústria que tinha ali 90% do nosso faturamento na mão de um único cliente, né? Mas ao longo do caminho a gente entendeu que essa não era a melhor estratégia para a companhia. Não é saudável. Então, a gente hoje trabalha de forma bem diversificada. Então, a gente tem um registro aí de mais de 10 mil clientes na nossa base, em que a gente atende. E são esses clientes ali que mantêm realmente a nossa roda girando, né? Você é muito forte no Rio. Isso é evidente. Todo carioca conhece vocês. Eu já teve algum tipo de experiência com a Guaracamp. Como é que você olha para os outros estados? Você tem penetração lá? Você pensa em expandir para os outros estados? Na verdade, eu sei que você já vende em outros estados, né? Não. Não? Só Rio? Só Rio. E forte mesmo, só Grande Rio. Só Grande Rio. Então, hoje, claro que a gente tem o objetivo de crescer para outros estados, mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer no estado. Então, o nosso foco está em crescer dentro do estado, de maneira geral, e ir consolidando para os demais estados logo em seguida. Mas você pensa em expandir para os outros estados. Você acha que... Porque eu vou te fazer a pergunta contextualizando. Guaracamp é quase cultural já. É um negócio meio doido, assim, né? Quem não é carioca e tá escutando a gente não vai entender tanto. Mas quem é carioca sabe o que eu tô dizendo. Tipo, é algo normal isso. Isso daqui é joelho e Guaracamp, sabe? É futebol e Guaracamp. Fim de tarde no colégio Guaracamp. Cantina do colégio Guaracamp.
sabe? Essas coisas assim. É muito enraizado já, né? Mas como é que você vê isso em relação ao resto do Brasil? O Guaraná, ele tem essa demanda? Você acredita que você consegue ser uma marca nacional? Você pensa nisso? O que você está imaginando em termos de produto? Então, realmente, ele é um produto muito característico do Rio. Demais. Mas é engraçado porque a gente tem muita gente de fora do Rio que liga para o nosso saque querendo comprar o nosso produto em outros estados. Principalmente porque vieram aqui e conheceram, se apaixonaram. Eu lembro que eu fui uma vez para um evento de um fornecedor nosso em Curitiba. Cheguei lá, estava fechando meu check-out no hotel. Ele falou, de onde vocês são? Eu falei, nós somos do Rio. A gente representa uma marca lá, a gente tem uma empresa de bebidas. Ele, tem uma empresa de bebidas, tem uma marca de bebidas lá que eu amo. Todo mundo que vai pro Rio, eu peço pra trazer. Eu falei, qual? Ele, Guaracamp. Eu falei, não, alguém te pagou pra você falar isso, tem certeza, não é possível. Aí ele falou, não, eu falei, como é que você conheceu? Ele foi pro Rio uma vez, um amigo meu me apresentou a marca e eu fiquei viciado. E eu amo. Então eu vejo que realmente a gente tem uma força de marca considerável, as pessoas tatuam nossa marca, assim. Tipo, mandam foto de tatuagem, fazem festa de aniversário, pedem várias ações pra gente ajudar, tipo, na decoração de festa de aniversário, porque realmente tem um apego com você, bota body de bebê, assim. É um amor, a gente fala que a gente é uma marca realmente muito amada, às vezes a gente perde até a noção da proporção. E a gente vê que realmente tem potencial de a gente expandir, tem alguns mercados que já trabalham com Guaraná natural, apesar de não serem tão forte quanto o Rio. E a gente tem outros produtos também que a gente consegue entrar. A gente acabou de entrar também com uma linha de energético. E aí a gente tem várias... A gente tem uma linha de água também. A gente tem uma segunda planta que a gente produz água natural, tem fonte de água mineral. Legal. Então vamos lá, explorar mais isso. Vocês não estão só focados no Guaraná ou variações do Guaraná. Vocês vão expandir para outros tipos de produtos, de bebidas, né? Sim. Que aí você já tem o energético e água. Quais são os nomes das marcas? A água é cristalina e o energético é Tron. Tron. Você está montando esse portfólio para aproveitar o mesmo canal? Ou você entende que não é o mesmo canal, mas são novos mercados que você pode aproveitar a tua produção? Um pouco dos dois. Óbvio que a gente quer tirar proveito da nossa operação, então para otimizar custo, né? Ser mais eficiente. Então não adianta eu também ir para um produto que eu não consiga colocar nos clientes que a gente já atende. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vem fazendo uma pequena mudança de posicionamento. Para o energético, por exemplo, a gente vem se posicionando como para outras regiões que a gente também não está tão forte. Então, se a gente trabalha com o nosso produto hoje para a classe CDE, que é o nosso grande público, o energético a gente já está mudando para um BC, para que a gente consiga também aumentar nossa rentabilidade, ter um pouco mais de margem no produto. A gente acaba ficando bem estrangulado em margem por ser produto de valor agregado baixo, né? E a gente não abre mão da qualidade. Então, qualidade é premissa, assim. A gente, às vezes, é atropelado pela alta de insumos, mas isso é inegociável pra gente. É isso que garante a consistência. É isso que faz a gente estar aqui por 30 anos e as pessoas podem provar. É o mesmo produto que elas provaram há 30 anos atrás. Entendi. Então, esses produtos novos, o energético, por exemplo, é para pegar outro tipo de classe e também outros estados ou não? Ou outros estados você quer mais Guaracamp? Só para entender um pouco. Outros estados a gente vai entrar num segundo momento. Tá. Não vai ser agora. Então, primeiro a gente vai fortalecer tanto as marcas que a gente tem nas regiões que a gente não atende, e no restante do estado que a gente não está. Então, a gente não está tanto em região serrana, região dos lagos. São regiões em que a gente realmente precisa trabalhar mais a nossa marca. E aí, tanto o energético quanto a água vem na mesma linha. Avançando para o próximo ano, a gente já começa a expandir para outros estados, começando com as nossas marcas principais, porque são as marcas que a gente já tem força. E aí, a gente precisa construir realmente uma demanda ali para o Guaraná natural, né? Realmente criar a mesma demanda que a gente tem para o Rio para outras regiões. Qual é o SKU que mais vende? Qual é o item que mais vende? É o copo? É dividido, os dois. Os dois, tanto concentrado quanto copo. Concentrado e o copo. São canais diferentes, momentos de consumo diferentes.
E hoje a gente vem trabalhando bastante a nossa garrafa PET também, que vem crescendo consideravelmente. Aí são para outros momentos de consumo, né? Então, se o copo eu tinha ali, o copo, ele é um produto que ele está muito no momento de consumo rápido, né? Eu vou ali na barraquinha e eu vou comprar um joelho com Guaracamp e copo. Eu vou comprar um hambúrguer, Luxo. um X-tudo com Guaracamp. Então, ele está muito presente nesses lugares. O concentrado ele já está mais presente dentro de casa, porque a pessoa dilui. Sim. Então, eu vendo dentro do mercado, a pessoa consome e leva para casa e acaba fazendo para a família inteira. E a PET hoje ela está entrando muito no momento de consumo de... Como o copo ele é mais frágil, a PET ela entra tanto em restaurantes, que eu tenho um posicionamento diferente, e entra muito na lancheira das crianças, porque eu não consigo botar o copo nas lancheiras. E aí a PET ela já tem essa facilidade. A criança consegue abrir, consegue guardar. Boa. Cara, muito legal. A PET, isso daqui não é da minha época, né? Não, esse aqui é recente. Essa PET a gente lançou no meio do caos. No meio do caos. Porque a gente sempre vendeu muito copo, a gente estava praticamente na mão de um único fornecedor e o fornecedor estava travando a entrega de insumo e negociações de pagamento e afins, e a gente acabava ficando sem mercadoria para vender. E aí a gente tinha um equipamento dentro da empresa, que era um equipamento antigo, e a gente decidiu, vamos vender esse equipamento e botar uma linha de PET. A gente já tinha a linha de PET parada, só tinha que reformar ela. A gente vendeu o equipamento, reformou a máquina e botou ela para não ficar na mão do nosso principal fornecedor de copo. E foi aí que a gente começou a entrar com esse produto. E ele ganhou outro momento de consumo também. Outro momento de consumo. Isso é legal, falando sobre marca de consumo, porque você... À medida que você vai crescendo, isso é bom para quem está escutando a gente. Se você tem uma marca de consumo, à medida que você vai crescendo, você tem que entender os momentos de consumo do teu cliente, né? Porque ele vai continuar gostando do produto, às vezes ele quer consumir, mas ele consome de formas diferentes, né? E aqui você começou a fazer essa mudança. Sim. Esse aqui também é um outro... esse daqui já tem mais tempo. Tem. Esse tem mais tempo. Esse aqui é o original, esse aí é o zero. Boa. Ih, nem tinha visto. E aí tem o açaí e o açaí zero. Que ele tem um sabor... Ele é nossa marca com sabor ginseng. Então... o ginseng, ele é uma erva, né? Então, a gente bota tanto com ginseng quanto marapuama. Ele tem um nível de energia a mais do que só o guaraná. E aí, ele tem um sabor diferente. E as pessoas usam muito atreladas a esporte. Então, leva para muitos momentos de ocasião de consumo. É um produto que as pessoas consomem mais na praia também. Tem uma litragem maior de 500 ml. Praia funciona bem, né? Então, a pessoa vai para academia e consome. E os nossos zeros vêm crescendo muito, porque a gente lançou a linha de zero. Então, assim, muita gente que experimenta o nosso zero fala, meu Deus, o produto ele é muito bom. E aí, agora a gente vem investindo na linha do zero, porque realmente... Cresceu muito, né? No ramo de bebidas, né? Na indústria de bebidas, o zero hoje está ganhando muito proeminência, né? Porque, ainda mais com o avanço da tecnologia, você pode dizer melhor do que eu, até quero escutar, mas com o avanço da tecnologia, você consegue fazer um produto com um gosto similar ou igual, sem caloria. Sim. E aí, nessa indústria fitness do mundo de hoje, é o que todo mundo quer, né? Apesar de que sempre tem os puristas, né? Que acreditam que o original é sempre o melhor. E a grande verdade, vamos falar assim, é óbvio que para uma dinâmica de dieta... Eu falo isso muito com um médico, Dr. Yuri. Ele é endócrino, ele é super famoso. Mas a verdade é que, óbvio que isso daqui ajuda, né? Mas o conteúdo calórico é muito baixo também, né? Então as pessoas, às vezes, elas se perdem nisso. Mas eu não vou consumir uma bebida calórica. Cara, mas às vezes você está falando de 60 calorias, 100 calorias. 100 calorias no teu dia não é nada, assim. Você gasta isso subindo uma escada. Mas dito isso, é verdade que tem aumentado bastante. Sim. Como é que funciona esse processo do zero açúcar? É difícil de fazer? Teve que mudar muita fórmula? O que é? Tem. Só pegando o gancho que você falou, assim, pra gente é tudo um equilíbrio, né? Nada em excesso, ele faz bem. Nem água em excesso faz bem. É isso. Então, o consumir o produto com açúcar, ele é realmente um momento a gente chama de um momento de indulgência, né? Um momento em que você quer...
adicionar ali mais uma energia, mais um momento que vai ser prazeroso pro seu dia. Mas não necessariamente você precisa consumir o dia inteiro. Que é um conjunto, né? É o que você come, mais o que você bebe, mais o que você não faz exercício ou faz exercício. Então, é uma série de coisas. Mas a gente entende também que o zero ele é uma linha que vem crescendo e que a gente vem investindo. A gente chegou a ter um zero e agora realmente as tecnologias estão avançando e fazendo com que a gente chegue em produtos melhores. Mas sempre foi um ponto que a gente se preocupou muito com a qualidade. Então, a gente reformulou a fórmula do nosso zero. Hoje, a gente está com uma fórmula redonda, porque a gente chegou num sabor muito próximo do que é o original, mas não é tão simples. A gente lançou um produto daquele concentrado que é 37% menos açúcares. Esse aqui? A gente trabalhou nessa fórmula por 2 anos. Para chegar num produto em que a gente considerasse que realmente tenha ficado redondo o suficiente para as pessoas consumirem. Então, a gente tem a versão zero dele, a gente tem a versão com açúcar e uma versão que reduz em 37% o açúcar. Caramba! Bastante. Então, agora a gente tem tido tecnologias que vêm favorecendo e a gente tem conseguido sabores muito melhores. Mas é um processo de desenvolvimento longo, como qualquer desenvolvimento de produto, né? É difícil. É difícil você acertar o paladar. E como a gente é um produto para a classe CDE, a classe CDE ela tem um paladar mais adocicado. Para eles, o açúcar ele não é só o doce ou o amargo, o salgado. Enfim, o açúcar ele alimenta. Ajuda realmente a dar saciedade. Então, quando a gente bota um produto zero, a dificuldade é justamente fazer esse público que tem ali um paladar muito adocicado e quer produtos mais doces e quer ser alimentado, consumir um produto que não é tão doce, porque realmente ele não tem açúcar. Então, por mais que eu trabalhe em todos os adoçantes, edulcorantes, enfim, para ele chegar num sabor adequado, ele não vai ser tão doce quanto um produto original com açúcar, né? O brasileiro, ele tem o paladar mais adocicado no geral, né? Eu estava conversando com um chefe, o Elias Schramm, ele é do Babo, né? Um restaurante aqui carioca, e ele é um mega chefe, mega renomado. E ele fala, cara, eu estudei na França, putz, eu entendi as melhores gastronomias do mundo. Mas você chega no Brasil, ele quer uma Nutella, cara. É isso. Ele quer Nutella. Porque o paladar aqui é muito doce. E lá fora, isso é uma ofensa, né? Isso é um atentado ao paladar dos europeus. Mas aqui a gente gosta de Nutella. É isso. E ele falou, cara, o brasileiro gosta. A gente tem esse paladar mais doce, né? Então, cultural, né? É cultural. Você, quando olha para esse portfólio de produtos, você tem mais alguma coisa que você vai fazer? Alguma variação que você acredite que faça sentido, que está na agulha, alguma coisa? Ou você acha que essa variação PET, 500, concentrado, copo, fechou? A gente nunca fala que fechou, né? Porque a gente sempre tá com a cabeça borbulhando e quando a gente olha uma oportunidade de mercado, a gente sempre está estudando. Hoje eu não tenho nada engatilhado para ser lançado, mas eu tenho alguns projetos que estão sendo estudados para ver o que pode ou não fazer sentido, né? A gente pode fazer sentido no mercado, ou realmente aproveitar uma força de marca que a gente já tem, porque a nossa marca ela acaba sendo um guarda-chuva ali para crescimento de portfólio, e até mesmo trabalhar mais o que a gente lançou o energético. A gente lançou o energético no ano passado. Muito recente. Então tá muito recente, a gente vem trabalhando ele para a gente realmente conseguir alavancar. Então, não acho que o portfólio está fechado. A gente é uma empresa que o tempo inteiro está querendo mudar. Da linha de pet, a gente não tem só o Guaraná. Então, a gente tem 6 sabores aí que a gente trabalha. Aqui só tem 2. Açaí, acerola, maracujá, laranja. Uva. Acerola com laranja. Uva, o zero. Então, são produtos que realmente já estavam engatilhados, assim, já estão funcionando. Então, os sabores, por exemplo, nosso sabor de açaí e maracujá são produtos que já são bem consumidos, a gente tem no copo também, são os 2 que a gente tem no copo. E aí a gente vem pensando em variação de sabores, variações de embalagem, variações de produtos, entrar em outras categorias, a gente está querendo entrar em outras categorias que a gente não trabalha também, para ir crescendo a marca e a empresa, né? Você imagina o crescimento da sua empresa crescendo mais produtos
ou crescendo em mais marcas? Um mix, assim. Um mix. Um mix. Não vejo não só para um lado nem para um outro. Eu acho que o quanto que a gente... Já que foram 30 anos de construção de uma marca, quanto mais a gente tirar proveito dessa marca, melhor. Eu encurto um caminho ali de realmente de... A gente sempre teve um produto que, no início, aqui agora não dá para ver, assim, a gente tem um selo, mas a gente sempre teve qualidade garantida. Era a nossa marca. E até hoje, se eu, por um acaso, não produzo o meu selo, todo logo marcado, eu faço um selo liso, a pessoa acha que é falsificado, que não é o nosso produto original. Então, as pessoas atrelam a nossa marca hoje como referência em qualidade. Quando eu boto minha marca Guaracamp, independente do tipo do produto que eu trabalho, a pessoa entende que é um produto de qualidade. Então, eu tenho que usar isso a meu favor, porque realmente é um ponto que é importante para o aumento de consumo. Mas eu não posso ficar só dependente de uma única marca. Então, a gente vem trabalhando para construir outras marcas que sejam tão fortes quanto a Guaracamp, né? Boa. Falando sobre mercado brasileiro, o que você está vendo em termos de tendência de consumo no ramo de bebidas? O que você está vendo em termos de mercado que você poderia compartilhar conosco, assim? Hoje o mercado está indo muito para essa linha de saudabilidade, de fato. Tá. Então, é onde a gente vem realmente estudando cada vez mais esse mercado, que para a gente não é um mercado da nossa zona de conforto, né? Mas é um mercado importante que a gente precisa trabalhar. Então, produtos que tenham ali muita proteína, que tenham outros benefícios, que as pessoas consigam usar em vários momentos de consumo, atrelar um treino, atrelar uma alimentação, acordar bem. Então, tudo isso ele vem crescendo e é onde a gente vem tentando encaixar. Tá, como eu encaixo isso dentro da nossa realidade para eu conseguir ter produtos que estejam nessa linha, mas ao mesmo tempo que no momento de indulgência dessa pessoa, ela vai procurar o Guaracamp. No momento que ela quiser ali, um momento de prazer, ela vai procurar e vai beber o meu produto com o que ela quiser comer e entrar ali. Então, além de ter uma variação ali de outros sabores também. Então, a gente vai vendo, sempre estudando, né? O acerola é um produto muito forte, o açaí sempre foi um produto muito forte. Então, a gente vem pensando em como é que a gente adapta, o que dá pra gente misturar. Hoje, a gente usa o nosso produto. Esse final de semana, a gente estava... Um gerente nosso estava num evento e aí ele mandou pra gente, olha o que eu achei aqui, o que o pessoal tá fazendo. Eu virei pro lado e ele tava misturando concentrado com leite. Eu falei, essa aí eu nunca vi. Concentrado com leite. Já vi com água com gás, botar como calda de sorvete, botar nossa groselha na salada de fruta, mas com leite... Nunca vi. Nunca vi. No drink. Então, a gente vai adaptando isso em vários momentos de consumo. Caramba, no leite. No sorvete eu também nunca vi, não. Nunca viu? Prova. Fica igual uma calda, né? Mas não dilui, a gente usa o produto igual... A gente tem, nessa linha tem o groselha, Sim. Que também é um produto muito forte nosso. E botar na salada de fruta, assim... Roda bem. Legal. Combinação perfeita. O que você imagina de crescimento para vocês para os próximos anos? Ou melhor, o que você está programando em termos de estratégia de crescimento nos próximos anos? Sei que a gente já falou de outros estados e tal, mas para a gente consolidar e entender o que vocês estão pensando enquanto Guaracamp para gerar insights para o nosso público aqui. Como eu te falei, hoje a gente tem 4 canais de atuação. Certo. E aí, uma das coisas que a gente vem mais estruturando é quase que um 5º canal, para que seja um canal de expansão. E aí, nesse canal de expansão, eu consiga atender e começar a olhar mercados que hoje eu não estou forte. Porque esses meus outros canais atendem dentro ali do mesmo cliente. Ele tem que se preocupar com a venda, ele tem que se preocupar em o meu produto chegar, em receber. E aí, hoje, a gente está focando em construir uma área que realmente consiga fazer essa expansão ainda mais forte, né? Então, a gente vem buscando cada vez mais investimentos de máquinas, cotando novas máquinas para que a gente consiga aumentar o nosso volume de produção. Sim. De fato. A gente vê que a gente tem um mercado com potencial ainda muito grande. Assim. A gente não vende o que a gente sabe que a gente tem potencial de vender, mesmo que seja dentro do Rio de Janeiro. Certo. E aí, hoje, a gente está trazendo um time cada vez mais forte para dentro de casa, para que a gente consiga fazer novos projetos
E aí, seja em desenvolvimento de novos produtos, atendimento de novos mercados, né? Que é onde a gente está. E aí, trabalhando com esses 2 eixos, a gente conseguir crescer cada vez mais a empresa. Legal. Você e sua irmã se dividem, ela na parte comercial, certo? E você como CEO do grupo, né? Da empresa como um todo. Como é que funcionou esse processo de governança entre vocês duas, essas posições? Quando que ela entrou? Como é que é a relação? Como é que vocês se dividem assim no dia a dia? É engraçado, né? Porque as pessoas achavam que muita empresa familiar briga, né? As pessoas se discutem, família acaba sendo um dos grandes gargalos ali de crescimento. E a gente tem muita vantagem de não ter isso dentro de casa. Eu entrei em 2014. Minha irmã entrou depois de mim, assim, acho que uns 5 anos logo depois, ou 4 anos depois, por aí. E aí o meu caminho já estava um pouco... Ela é mais nova? Ela é mais nova. Tá. A minha irmã é advogada. Então, se você tem 20, ela tem 15, né? Cara de 20. É porque ela já citou o tempo que ela entrou aqui, né? Mas se vocês olharem pra ela, parece que ela tem 18 anos, tá? Ela não tem 18 anos, eu não vou revelar a idade dela, mas ela não tem 18 anos, tá, gente? Eu juro. Se fizer as contas de quando eu entrei da idade, vai bater. Dá pra casar. E aí ela entrou um pouco depois e a gente tinha muito medo, né? Como é que ia funcionar isso? Será que a gente vai brigar? Nós somos água e vinho. É mesmo? Água e vinho. Muito diferente. Completamente diferentes, assim. Opostos em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O que eu sou uma pessoa muito mais de planejamento, execução, uma pessoa muito mais de organização ali no dia a dia, de processo. A minha irmã é muito mais de relacionamento e comunicação. Assim, ela é o outro lado. Então, ela é advogada, foi fazer direito, depois foi morar em São Paulo, aí entrou no nosso jurídico, ficou pouco tempo, entrou no comercial, falou, pelo amor de Deus, não quero mais saber de direito, vou pro comercial. E aí a gente se dividiu muito. Assim, ela foi sempre bom, porque ela sempre respeitou o meu espaço, eu já estava como diretora geral na época, então ela sempre me respeitou dentro do cargo que eu já ocupava, a gente sempre trocou muito, e eu sempre fiz tudo para facilitar o caminho dela ali dentro. Tirar todos os percalços que eu passei para ela não precisar passar. E ao longo do caminho a gente foi entendendo o que fazia sentido para ela. E aí chegou um determinado momento que a gente estava sem essa vaga. Ela já tinha assumido as nossas lojas. Eu estava sem um gerente comercial. E aí eu sentei com meu pai e conversei. Olha, vamos colocar a Isa para assumir o comercial. Eu acho que ela tem potencial. Acho que ela vai fazer isso aqui crescer, assim. Ela tem muito perfil de venda, muito perfil comercial, muito de relacionamento. E ele falou, cara, mas ela ainda não sabe, ela ainda tá muito nova, ela ainda não tem experiência. Eu falei, mas a gente vai ajudar. A gente ajuda a construir esse caminho para ela, vai dar certo. Aí ele me perguntou, mas comercial, ela vai ganhar mais do que você, vai bater meta e vai ganhar mais. Eu falei, se eu tiver que pagar para por que eu não vou pagar para ela? Para mim não faz diferença para quem que eu tô pagando, faz diferença de ter alguém ali que vai realmente comprar a briga do negócio. E hoje, a gente sempre fala, a gente se complementa. O que eu faço bem, ela não faz tão bem, e o que ela faz bem, eu não faço tão bem. E a gente troca muito no dia a dia, a gente realmente conversa muito, e cada uma com as suas funções, mas não são funções em que a gente... Olha, ninguém toca na área da outra e ninguém se mete. Não é isso. A gente troca para o melhor do negócio. Muita gente senta na mesa, a gente vai discutir, as pessoas olhavam a gente discutindo na mesa, mas não era uma discussão pessoal, uma discussão pelo negócio, para fazer dar certo. E hoje a gente além de ter uma relação super boa em casa, a gente tem uma relação muito boa no trabalho. Você sabe que a maioria das empresas na segunda geração, elas vão à falência, né? Graças a Deus vocês já superaram isso. Normalmente isso acontece logo em 5 a 7 anos, tá? Então é rápido. Vocês já passaram por isso. Já tô 11, já tô... Já foi. Mas é muito comum. Isso acontece por alguns motivos, os principais deles. Primeiro, a falta de preparação das pessoas, né, que estão entrando, né, do processo de sucessão, dos que estão sucedendo. O segundo ponto é conflito familiar, né? Então, não é normal você não ter conflito familiar num processo de sucessão, o que é muito bom. Sim.
e eu acho que é importante você saber. A gente faz consultoria e processo de governança para diversas empresas no Rio, no Brasil, principalmente. E dentro do nosso processo, 90% dos casos a gente é psicólogo. Imagina. A gente não faz gestão, a gente vira psicólogo porque é conflito. É puxado, o meu time de consultoria tem que fazer treinamento e negociação porque é puxado. É muito conflito, é conflituoso esse processo. E no momento onde você está virando a chave de gestão e, por consequência, cultura, porque quando você muda as pessoas, principalmente as diretoras, você muda a cultura, e eu vou te perguntar sobre isso, você precisa ter a diretoria e os familiares unidos, não desunidos, porque já é muita mudança, mas não é o que acontece. Você ainda tem que adicionar mais um ingrediente chamado conflitos nesse processo. Então é muito difícil. Mas eu queria te perguntar sobre cultura. Eu imagino, até pelo que você está falando, que a forma como seu pai e sua mãe pensavam é muito similar ao que você e sua irmã pensam, talvez. Mas, inevitavelmente, muda. Como é que mudou? Se mudou, né? A primeira pergunta é, mudou? E se mudou, o que mudou? Quais foram as principais chaves que mudaram que você falou, cara, isso daqui não podia continuar, eu sou desse jeito? Conta pra gente. Não, mudou, não tem como. São gerações diferentes que pensam diferente. Então, assim, não tem como. E nesse processo, não vou dizer que também 1000 maravilhas. Nossa, paz não sofremos amor, ainda paz e amor. nada. A família ficou aqui. Não. Você passa por vários momentos difíceis, porque para quem pro fundador do negócio, aquilo ali é um filho, né? Da mesma forma que eu sou e da mesma forma que minha irmã era. Então, existe um apego por aquela empresa, pela forma como construiu, por gerenciar da mesma forma do início, de querer as coisas da mesma forma, que é difícil mudar a cabeça, assim. E pegar uma pessoa que está assumindo o seu lugar, você perde poder, né? Sim. Você tem uma perda de poder, você tem uma perda de autoridade. Então, isso fere dói. Isso fere o nosso ego. Então, não é um processo que você sai do dia para a noite, é um processo que ambos os lados precisam entender onde precisa flexibilizar. Às vezes, a gente dava 2 passos para frente, 1 para trás. 2 passos para frente, 1 para trás. Só que com base em muita conversa, assim. E aí, o ponto... Acho que isso ajudou muito. Como eu estava com uma consultoria... E meu pai sempre acreditou muito na gente. A nossa relação de família sempre foi uma relação muito aberta. A gente nunca teve jogo escondido, assim. É sentar na mesa de domingo e trocar horas ali de conversa de muita transparência. Então, ele entendia que a gente estava ali para o melhor dos negócios. Às vezes, chegava na empresa, a pessoa falava assim, não, mas isso tá assim porque a doutora Emílio quis. E essa era a cultura, né? Não, doutora Emílio quis assim, doutora Emílio quis assim, não posso mudar, não posso fazer diferente. E aí, eu chegava lá e falava assim, não, mas pode tirar essa cadeira aqui do lugar, que depois eu vou ver com o doutor Emílio, fica tranquila. E aí, a gente foi mudando, de trazer uma visão mais em prol de resultado. Não tinha uma visão de resultado, tinha uma visão de fazer um negócio... Girar, acontecer, outras prioridades. E aí não tinha nada de número. Nada. Acompanhamento, não. Era o básico, assim. Tinha noção do que queria controlar, mas tudo manual, tudo era papel. Era uma outra visão. E aí a gente começou a trazer esse olhar de... Cara, a gente precisa entregar resultado. Legal, eu também sempre vou ser grato às pessoas que estão aqui e que fazem parte da companhia, mas elas precisam acompanhar. Se elas não tiverem no mesmo ritmo da empresa daqui para frente, não importa se elas estão aqui há 10 anos. Elas vão ter que ou se adaptar ou elas vão sair. Sim. Porque não é uma instituição filantrópica, né? A gente está ali realmente para dar resultado para o negócio. Só que isso foi uma mudança e uma quebra muito grande. Eu lembro que eu cheguei... Nessas primeiras vezes que eu entrei na empresa, chegava na linha de produção, assim, o povo com fita na esteira, o negócio, assim, o cara sentando em cima da esteira. E ninguém falando nada. Tipo assim, achando que era normal. Provavelmente só esperariam o meu pai chegar para dar um esporro, para virar aquele estresse. E ninguém, tipo, todo mundo muito acomodado. E aí, tirar as pessoas da zona de conforto... É o que fez a diferença. Ou você tá junto ou você não tá. Então, a gente começou realmente a trazer muito mais esse lado.
nesse processo de sucessão, acontece muito do dono, vou te contar um caso que é assim, 90% das vezes acontece. Do dono querer que aconteça sucessão, mas ao mesmo tempo ele não quer, sabe? Eu vivi isso também. Entendeu? É isso. Ele fala, não, porque meus filhos têm que assumir. Mas no dia 2 o filho fala, eu vou mudar. Não. Quem manda aqui ainda sou eu. Rolou? Até hoje, às vezes, ainda rolam umas frases assim. Não, mas eu que decido. Eu que decido, né? Vocês acham que estão enrolando? Só porque elas são meninas, vocês estão enrolando. Mas a mim, vocês não enrolam. Ah, isso. Acontece. Ainda acontece. Bem menos. Claro. Porque agora a gente tem uma outra visão, né? Às vezes, essa semana a gente tá fazendo um teste de uma embalagem. Aí ele chegou na linha de produção, pegou a embalagem. Falou assim, eu quero um estudo e uma análise para explicar por que a gente tá mudando para isso aqui. Aí eu falei, não, já tá tudo certo, já tá tudo alinhado, relaxa, confia que vai dar certo. Mas em muitos momentos, a gente ficava travado por essa, tipo, não quero ir por esse caminho, não quero... Hoje não, ele já olha e já... Já aceita, já vai, né? É muito tempo também, foi um processo. Já sabe. Quando a gente faz, vou te contar uma curiosidade, quando a gente faz esse processo, normalmente a gente tem que criar uma cadeira pro antigo CEO, pro antigo presidente. Normalmente é uma cadeira de diretor de novos negócios, diretor de inovação, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Para ele ter o que se agarrar, entendeu? E ele se sentir útil, porque ele não quer deixar o filho, e deixar o filho completamente é muito doído para ele. Então, normalmente a gente cria uma cadeira nova para ver se... para botar essa pessoa no lugar de potência dela, para poder operar. Vocês fizeram alguma coisa assim? Não. Não vou dizer que a gente não tentou. Mas a gente não teve sucesso nesse caminho. Aí, ao longo disso, das trocas, ao longo das conversas e desse entendimento, assim, também eu fui amadurecendo no cargo, né? Uhum. Ele foi amadurecendo a ideia, começou a ver, acho que todos os desafios que a gente passou... ele sabe, isso é uma coisa que é um ponto que eu acho que sempre teve muita confiança, assim. Eu lembro que quando eu assumi a gestão ali, e ele, óbvio, que tinha muito medo, eu também, inexperiente, como é que eu ia assumir? Eu estava junto com uma consultoria. Uma das coisas que eu tenho certeza que confortou ele mais é que eu não assumi, eu não herdei um cargo, sabe? Eu assumi uma responsabilidade e com base na responsabilidade que eu assumi ali dentro, o cargo ele foi consequência. Então, quando ele viu que as pessoas que ele confiava dentro da linha de produção, que eram pessoas antigas, me procuravam, confiavam em mim, viam que eu estava trabalhando, e a gente sempre trabalhou muito, então a gente sempre está o tempo inteiro ali, ativo no negócio, ele via que a gente não estava ali... De passagem. Não era um esporte. Ele sabia que a gente tinha um objetivo muito maior de dar continuidade no negócio. E aí ele começou a confiar. E realmente ver que não era só ele, mas as pessoas no entorno também confiavam em mim e confiam hoje na minha irmã. E é o que faz o negócio girar e prosperar, assim. Então, pô, muito legal. Tem um peso. Hoje meu pai, ele vai na empresa, ele acompanha alguns números lá, mas não participa de quase nenhuma reunião, se envolve com outros assuntos. Mas ao longo do caminho ele foi fazer uma faculdade de contabilidade, agora está fazendo faculdade de direito. Que legal. Então ele vai buscando também outras formas fora dali de também... agregar e de ter outros pensamentos, legal. É isso. E no final do dia também a gente não pode tirar o mérito do cara, né? Jamais. Ele que criou tudo e muitas vezes a visão desse fundador é muito importante em determinadas decisões. Eu falo que a gente não pode perder isso dentro da empresa, assim. A essência da empresa ela não pode morrer. E a essência foi tudo que eles construíram. A gente pode evoluir, a gente tem nosso papel e a gente tem que melhorar. Mas a essência, o mérito que eles tiveram, os desafios que eles passaram, assim, a gente só tá lá hoje por tudo que eles fizeram e graças a ele. E, de verdade, tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas inteligentíssimas, assim. Então, que realmente não chegaram ali à toa, sabe? Não foi do nada. Eles sabem por que fizeram ali e sempre se dedicaram muito. E o que a gente quer é só dar continuidade. Golaço. Cara, Dani, o papo tá sensacional, tô adorando conversar com você, mas a gente tá chegando no final, infelizmente. Eu sempre termino aqui a nossa conversa pedindo uma dica pro empresário, pro CEO, pro C-Level que tá sentado aí,
para as pessoas que estão atuando no teu ramo. Então, imagina o seguinte, um cara que está no ramo de bebidas, uma empresa que está querendo se posicionar no ramo de consumo, vamos abrir um pouco mais. Que dica você daria para esse cara que está no ramo de consumo, indústria, e que você acha que esse cara tem que pensar nisso desde o D0 para ele continuar rampando? Eu vou dar uma dica que talvez não funcione só para esse mercado, mas acho que é muito pela base do empreendedor, assim, que é muito do que a gente conversou. Primeiro é ter muita resiliência, né? E aí, falamos muito disso. Não tem como. Assim, você vai tropeçar. Você vai cair. Vão ter momentos muito difíceis, mas você tem que acreditar que o seu negócio vai dar certo e correr atrás para fazer o negócio acontecer, por mais desafiador que seja. Porque só dá o segundo passo quem não desiste. Então, assim, a gente fala, desistir não é uma opção. Isso aqui é... Se você acredita que aquilo ali é o nosso negócio, aquilo ali é a nossa vida, não é uma opção. E se eu posso dar outra dica, e aí que seja para todos, cara, continue aprendendo e sugando conhecimento, conversando com pessoas, absorvendo o máximo que você pode. Nunca fique numa posição de que você sabe tudo e que não tem mais espaço para você se desenvolver, assim. O negócio ele se desenvolve do mesmo jeito que você se desenvolve primeiro. Se você fica estagnado, seu negócio vai ficar estagnado. Se você não se desenvolve, seu negócio não vai se desenvolver. Então, você esteja sempre aberto, com a cabeça realmente fresca para trocar conhecimento com outras pessoas, fazer cursos e aprender, que você vai ser um eterno aprendiz e o seu negócio vai crescer com isso. Pô, legal, cara. Obrigado, Dani. Estivemos aqui com o Daniel Rodrigues, CEO da Guaracamp, marca que eu me amarro. Quer deixar as redes sociais da Guaracamp, suas redes sociais? Fica à vontade. Guaracamp Oficial no Instagram, então pode seguir. Fácil. E aí... Pô. Legal. Minhas redes vocês já conhecem, Dario_Pet no Instagram e no LinkedIn. Não deixem de curtir e compartilhar esse podcast, que foi muito top. Manda para seus amigos aí, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Dani, obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Até a próxima. Até mais. Valeu.